Se o Gold Roger tivesse um filho? Que piada. Com certeza cortariam a cabeça dele. Ace sempre foi a sombra e legado de seu pai, Gold Roger, o rei dos piratas. Ace nunca foi desejado por ninguém. Muito pelo contrário, sempre foi menosprezado. Desde a sua nascença, ele estava destinado à morte pelo sangue que corre em suas veias. Todo mundo pensava na hipótese: e se o rei dos piratas tivesse um filho? Faríamos pagar pelo que o pai dele fez. É claro que matariam ele. Então Ace se sentiu sozinho e preso a um pensamento: será que eu deveria mesmo existir? Ele queria uma resposta, uma prova para o mundo de que ele merecia viver. Mas você precisa mesmo provar isso para o mundo? Luffy e Sabo mostraram isso a ele. Não só dando 3 novos sonhos compartilhados, mas uma nova primeira família. Mas espera, antes de te contar o passado e a resposta que o Ace encontrou, precisamos acompanhar a jornada dele de pouco a pouco que vemos na obra de One Piece. A sua relação com Luffy, ambições e caráter dele. Então, vamos lá. Ace nos é apresentado melhor lá no arco de Alabasta, não como um grande pilar para a liberdade do reino, mas sim para o que vem a seguir na obra. Esse é o comandante da 2ª divisão dos piratas do Barba Branca, o que mostra que ele tem uma força acima da média. E sua ambição e propósito são totalmente voltados a um homem, Edward Newgate. Não por ser um pirata extremamente forte, um cara que domina a era dele, mas sim porque fez uma coisa que quase nenhum pirata faz: acolher os seus companheiros. Ou melhor, os seus filhos. E essa admiração do Ace pelo Barba Branca é totalmente mostrada em um diálogo do Ace com o Luffy. Luffy, você poderia se juntar ao bando dos piratas do Barba Branca? Com seus amigos incluso, é claro. Ah, de jeito nenhum. Bom, eu só pensei em perguntar mesmo. Então a marca nas costas dele é mesmo real. Barba Branca. Sim, é isso mesmo. Essa belezinha aqui é meu orgulho e minha maior alegria. O Barba Branca é o maior pirata de todos os tempos. E eu irei fazer dele o rei dos piratas. Não você, Luffy. Tudo bem, então eu só preciso lutar com ele. Depois dessa cena, Ace entrega um Vivre Card a Luffy, um papel que irá fazer eles dois se encontrarem novamente. E como irmão mais velho de Luffy, ele faz um pedido aos outros tripulantes do Chapéu de Palha. Ter irmãozinho burro faz o mais velho ficar preocupado. Ele provavelmente vai causar muitas encrencas para vocês. Cuidem dele por mim. Isso aqui é só uma pitada da relação linda que Ace tem com Luffy na sua vida. Mas direto ao assunto, Ace diz e explica o porquê está numa ilha tão no começo da Grand Line. Eu estou perseguindo um criminoso muito importante nesse exato momento. Ele tem chamado a si mesmo de Barba Negra, mas originalmente ele era um membro da 2ª divisão dos piratas do Barba Branca, ou seja, o meu subordinado. Bom, eu sou o comandante e tenho que dar um trato nele. Se não fosse por isso, eu nem estaria nesse lado do oceano. Dito e feito, Ace continua sua busca por Barba Negra e se trombam lá na ilha Banaro. O Ace. Ou melhor, o comandante Ace. Cala a boca e pode parar já com esse papo de comandante. Apenas alguém que tem respeito pode falar desse jeito comigo. Para com essa palhaçada. Você, pelo visto, parece que virou um belo de um capitão. Capitão dos piratas do Barba Negra, Marshall D. Chit. O Barba Negra batia um papo bem desconfortável com Ace, literalmente fazendo umas provocações bem diretas. O cara até convida o próprio Ace para a tripulação dele. Olha o nível de audácia desse cara. Bom, nesse, entre aspas, convite a Ace, ele dita que a era do Barba Branca acabou e que está na hora de ele ocupar o trono. E o primeiro passo é... pegar Luffy, o moleque do chapéu de palha. Eu ouvi dizer que ele está em Water 7. Vou matá-lo e entregá-lo para a marinha. Quê? O Luffy? Saiba que eu não vou deixar você encostar um dedo nele. O Luffy é meu irmão mais novo. E sobre me juntar a você... nem por cima do meu cadáver. Van Algor puxa o gatilho
e aquele disparo representa o início de uma batalha, ou melhor, o início de um novo destino para o mundo de One Piece. E com isso, Ace e Barba Negra têm uma luta. A luz de Ace versus a escuridão de Teach. Mas nem o próprio sol foi capaz de superar a escuridão, e as trevas o engoliu. Dito isso, Ace derrotado, entrega a marinha, Barba Negra virando Shichibukai e um grande anúncio: a execução de Portigas de Ace. E vamos para a visão do nosso prota, o Luffy, aonde depois de perder todos seus companheiros para Kuma em Sabaody, ele foi parar na Ilha das Mulheres, onde conseguiu se firmar. Mas então vem a trágica notícia: Portigas de Ace foi capturado e selado em Impel Down, e já estão planejando a execução dele. E sem nem pensar duas vezes, ele vai direto salvar o seu irmão. E depois de uma correria vem a Guerra de Marineford, onde juntaram todos os Shichibukais, 3 almirantes, um almirante de frota e o famosíssimo herói da marinha. Aquilo não era brincadeira alguma, não era só uma execução, e sim uma revelação ao mundo. Mas do outro lado temos todas as divisões dos Piratas do Barba Branca, Luffy, Ivankov, Jinbei e etc. Todos ali estão para salvar Ace. Eu não vou falar tudo aqui exatamente sobre a Guerra de Marineford, até porque esse arco é gigantesco. Mas resumindo, depois de muito trampo, o Luffy consegue libertar o Ace. Todos ali já estão tramando para meter no pé, já que o Ace já está liberto. Até que Akainu, um dos 3 almirantes da marinha, se vira e diz para Ace: só porque agora conseguiram libertar o Ace e vão fugir, não é? Esse bando do Barba Branca é mesmo muito chula. Ace não consegue ouvir aquilo calado e pede imediatamente para Sakazuki retirar o que disse. As temperaturas sobem e ali se inicia um novo combate: Akainu vs Ace. Você deixaria alguém ridicularizar a pessoa, o homem que salvou a sua vida? Aquele que te acolheu e te tratou como um filho, algo que ninguém jamais fez? Bom, Ace não deixaria isso rolar sem fazer nada, até porque eu nunca fujo de uma batalha. E então Ace reage: magma versus combustão. Mas o próprio covarde que se torna é o Akainu. Luffy está totalmente vulnerável e desprotegido no meio da luta, e Sakazuki faz uma decisão: primeiro eu vou matar o moleque do chapéu de palha. Mas então Ace se joga na frente e se sacrifica pela vida de seu irmão. Ace cai ao chão, a fúria de Barba Branca é despertada e a guerra se estende. Luffy, super abalado, não conseguindo acreditar que seu irmão morreu por sua causa. As suas últimas palavras foram: obrigado por terem me amado. Mas por quê? Para isso precisamos ir para um flashback de 10 anos atrás, lá no East Blue, quando Luffy era apenas um molequinho. E o flashback já começa desse jeito: Garp jogando a responsabilidade da educação de Luffy para Dadan, uma bandida da montanha. E lá conhecemos um garoto 3 anos mais velho que o Luffy, o próprio Ace. Que bom, pela cara dele, dá pra ver que no início ele não era muito de socializar. Mas Luffy, do jeito que é, claro que vai querer formar uma amizade com ele. Então, dia após dia, Luffy persegue Ace em sua trilha. E depois de 3 meses fazendo isso, ele consegue o encontrar com uma outra criança, o Sabo, um garoto que mora no Terminal Cinza, o lixão do reino de Goa. E aqui já mostra o sonho que eles compartilham juntos: comprar um navio pirata e navegar pra longe algum dia, sendo um pirata. Mas por que Puji? Uma forma de se sentirem livres. Mas já eu me aprofundo nessa pauta. Mas bom, Luffy se intromete na conversa e os dois têm a decisão de amarrar ele. Até porque o Luffy é um boca aberta e não tem como deixar ele solto. E do nada esse grandalhão chega, um dos capangas dos piratas do Blue Jam. E eles estão ali porque Ace e Sabo os roubaram. O Luffy é capturado por eles e torturado. E com isso, Ace e Sabo já vão mudar o esconderijo da sua grana. Até porque o Luffy vai ter que dizer alguma hora pra sobreviver e sair vivo daquilo. O pôr do sol chega e nada. Os piratas do Blue Jam sequer encostaram no esconderijo anterior. Ou seja, Luffy não contou absolutamente nada sobre o tesouro deles. Eles invadem o local que Luffy está sendo torturado, resgatam e fogem dali. E lá o Ace dá um puta sermão no Luffy.
Eu estava com tanto medo. Eu achei que eu ia morrer. Tá, cala a boca. Por quanto tempo você vai continuar chorando, hein? Só pra você saber, eu não aguento fracotes e bebês chorões, isso me irrita. Obrigado. Obrigado por me salvar. O que eu te disse, seu... Ei, ele só está nos agradecendo, Ace. Isso é tudo. Tudo bem, mas... De qualquer jeito, por que você não falou nada pra eles? Aqueles caras são o tipo de que matam mulheres e crianças sem pensar nem 2 vezes. Mas se eu contasse pra eles, nós nunca mais poderíamos ser amigos. Isso realmente importa? Você podia ter morrido. Por que você quer ser tanto meu amigo, afinal? Depois de todas as coisas que eu te ouvi, o que faz você pensar desse jeito? Porque eu não tenho mais ninguém. Eu não posso voltar pra Vila Fuxia. E eu não suporto bandidos. Então, se eu não tivesse ido atrás de você, eu estaria completamente sozinho. E ficar sozinho dói mais que tudo nessa vida. Você não tem família ou ninguém além do velhote? Você tá me dizendo que você quer que eu viva? Claro que sim. Então você não sentirá mais dor se estiver comigo. Você realmente precisa de mim? Eu só tenho vivido num monte de lixo, mas depois do que aconteceu hoje, parece que nós 3 vamos ter piratas de verdade tentando nos achar e matar, certo? Exato, Sabo. Depois desse dia, Ace, Sabo e Luffy começam a criar um laço inseparável. Mas, antes de prosseguirmos, precisamos falar sobre essa cena bem profunda do Ace com o Luffy, onde uma primeira vez, uma pessoa está desejando a Ace que ele viva. E mesmo que sejam palavras que nem o próprio Luffy sabe o quanto peso tem, pra Ace, aquilo é de iluminar os olhos. Bom, continuando, os dias se passam, os 3 criam um vínculo muito forte e, consequentemente, também ficam mais fortes juntos. Um dia aleatório, eles estão em uma fuga, porque se disfarçaram de clientes VIP em um restaurante e comeram a comida da boa e da melhor de graça sem pagar nada. Até que um nobre chama pelo nome de Sabo, e Ace e Luffy o questionam depois. O porquê aquele nobre te chamou? Você o conhece? Então Sabo revela a verdade para os dois, onde ele fala que o nobre chamando ao seu nome era seu pai. Mas ele explica o porquê eles não têm uma relação muito boa e que escondeu isso de Ace e Luffy. Me perdoem por ter mentido para vocês. Pra falar a verdade, eu tô bem chocado que você nasceu da casa de um nobre. Mas, a propósito, por que você veio pra essa montanha de lixo? Eles amavam alguém capaz de proteger sua fortuna e status, não a mim. Se eu não posso me casar com uma mulher da realeza, então eu sou um lixo. E por causa disso eu tive que estudar diariamente. Meus pais brigavam sempre por conta dos meus resultados fracos. Para aquela família, eu era um estorvo. Sabo tinha conforto, uma vida boa e sucedida, riquezas, mas não tinha algo que realmente importava pra ele. Uma verdadeira família. Uma família que se preocupa com seu filho, com seus parentes. A obsessão e amor que os pais de Sabo tinham por ele não eram de mãe e filho, pai e filho, era de simplesmente um herdar os tronos do outro. Como Sabo disse, se eu não posso me casar com uma mulher da realeza, então eu sou inútil pra eles. Sabo esse tempo todo esteve sozinho, e quando realmente encontrou a sua família, não queria estragar tudo. Então Sabo finalmente se abre para os dois e conta sobre o seu sonho. Ace, Luffy, nós vamos navegar no mar, custe o que custar. Vamos sair desse reino e sermos livres. Eu quero conhecer o mundo e escrever um livro sobre isso. Se precisar estudar sobre navegação, então não há problema. Vamos ficar mais fortes e nos tornar piratas. Ali cada um conta o seu sonho e promete que um dia eles vão realizá-los. Depois corta para uma cena onde Ace rouba o saquê de Dadan e bebem juntos esse saquê, com o significado de que se tornaram irmãos. A oba ainda não acabou, hein? Em mais um dia aleatório, o pai do Sabo força o Sabo a voltar para casa, ameaçando tirar a vida dos seus 2 irmãos. E contanto que Sabo não fugisse de casa, o pai de Sabo iria deixar os 2 vivos. Mas era tudo migué. De um jeito ou de outro, a cidade e os nobres já tinham decidido que iam queimar o terminal cinza. E aqueles piratas de anteriormente estavam lá,
pelo mesmo motivo. Queriam o tesouro que Ace roubou deles. A negociação não avança e eles partem para a violência. Um acaba cortando os olhos de Luffy. E no momento de fúria e desespero, o Ace acaba ativando o seu haki do rei. O grupo da Dadan chega e eles conseguem uma oportunidade, uma brecha para fugir. Mas o Ace se recusa. Um incidente passa e Dadan e Ace só conseguem voltar na manhã do dia seguinte. Depois de tudo se acalmar, a Dadan pergunta para o Ace: Ace, por que não fugiu naquela hora? De vez em quando o sangue sobe à minha cabeça e eu fico com medo de que se eu fugir, eu vou acabar perdendo algo importante. E naquele momento, quem estava atrás de mim era o Luffy. O Ace não quis fugir da luta porque ele é burro ou teimoso. Muito pelo contrário, ele queria proteger as pessoas que ele ama. O próprio Garp diz isso. O Roger permanecia e não fugia. Correr junto significava que o perigo iria cair sobre eles também. Não era que ele não fugia, e sim que ele não deixava o inimigo correr para ir atrás de seus aliados. Muita gente diz que foi puro roteiro ou extremamente burrice do Ace por não querer fugir quando ele foi liberto de Marineford. Mas eu discordo. Não foi uma ação burra ou uma ação que foi extremamente roteiro do Oda, mas sim um instinto, um medo do Ace, uma preocupação. Tanto que o Ace baixa a guarda, o Akainu percebe isso e vai finalizar a vida de seu irmão. E no fim isso causa sua própria morte. No fim, Ace queria uma resposta para estar vivo. Uma prova. Mas o que ele estava procurando virou obrigação. Servir de exemplo, cuidar e proteger o seu irmão Luffy. A perca do Sabo fez ele enxergar tudo isso. No fim, Ace só queria ser livre. E Luffy e Sabo deram isso a ele. E na moral, isso é Absolute One Piece. Ace só é um dos trocentos personagens que, não só de One Piece, mas de tantas outras obras, que te ensinam e fazem enxergar de como a vida é bela. Obrigado por assistir até o final. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Eu me dediquei bastante nele. Muito obrigado ao Feus, ao Eunex e ao DK pelas vozes. Na moral, vocês ajudaram muito. Se você quiser saber mais sobre Marineford, eu recomendo o vídeo do Feus. Na moral, os trabalhos deles são muito foda. Eu vou deixar aí na descrição. Eu sou o Put e muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Dá um like aí pra dar uma força. Se inscreve no canal também. E a gente se vê. Falou!